Olá, bem-vindos à sexta conferência CELP 2020-2021. O tema de hoje é o movimento negro em Portugal, no 1911-1933. Temos connosco hoje Pedro Varela e José Augusto Pereira. Pedro Varela é antropólogo doutorado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, já foi investigador do SES do Instituto Universitário de Lisboa e no SES de Coimbra. Tem trabalhado sobre racismo, história do movimento antirracista, violência policial, práticas artísticas e agricultura urbana. José Augusto Pereira é aluno do curso de doutoramento em História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigador integrado do Instituto de História Contemporânea. Tem-se interessado pelo estudo do anticolonialismo, do processo de independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde e pela história do movimento negro em Portugal. E sem mais demoras, daria a palavra ao Pedro Varela e ao José Augusto Pereira para iniciarem a conferência. Só antes, peço desculpa, esqueci-me de referir, antes de começarem, no final haverá oportunidade para perguntas e respostas, será moderado pelo professor Maciel Santos, e quem quiser intervir no chat do Zoom pode colocar a intenção para intervir ou a pergunta que quer fazer e depois será dada a palavra. Muito obrigado. Pedro, José Augusto, o palco é vosso. Okay. Olá, eu sou o Pedro. Sou o José Augusto. E vamos começar, não é? Vamos dar início. Vou partilhar aqui a nossa tela da apresentação. Vou partilhar a tela. Não era isto que eu queria. Espero. Ok, já estão a ver, não é? Sim. Está ok, podem continuar. Sim. Vamos começar. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu chamo-me José Augusto Pereira. Vou fazer uma introdução a esta apresentação, começando por fazer uma introdução que procura explicar como surgiu este trabalho e enquadrar o movimento negro no contexto nacional e internacional, no contexto político português e também no contexto do colonialismo e das políticas desenvolvidas pela Primeira República e até pela própria monarquia relativamente aos territórios ocupados por Portugal. Portanto, o Pedro Varela continuará explicando de uma forma mais detalhada, explicando com mais detalhe qual foi o significado daquilo que nós chamamos este movimento negro para a história de Portugal. Esta investigação que resultou na publicação de um artigo científico para a revista História da Universidade de São Paulo, que foi publicada em setembro do ano passado, esta investigação partiu de uma percepção, ou tem como base o importantíssimo e muito valioso trabalho historiográfico desenvolvido por Mário Pinto de Andrade relativamente a esta geração de ativistas e a estes órgãos de imprensa negra que surgiu em Portugal entre 1911 e 1933. O trabalho de Mário Pinto de Andrade, refletido no livro As Origens do Nacionalismo Africano, obra publicada póstumamente em 1997 e, diga-se já em acrescento, uma obra incompleta, mas, como eu dizia, uma obra incompleta no sentido em que não foi concluído, está aquém daquilo que o próprio autor tinha projetado inicialmente. A morte de Mário Pinto de Andrade impediu de prosseguir os seus estudos, mas, como eu estava a indicar, esta obra é absolutamente essencial para se compreender, e é uma primeira, para se compreender esta geração de ativistas, e é um primeiro trabalho minucioso sobre esta geração. Contudo, Mário Pinto de Andrade aborda esta geração do ponto de vista daquilo que seria, e é também,
a gênese do movimento anticolonialista e nacionalista que iria romper no pós-Segunda Guerra Mundial. A nossa proposta não contraria esta tese de Mário Pinto Andrade, mas procura vê-la de uma outra perspectiva, que é a primeira geração de militantes, de ativistas antirracistas que a história de Portugal terá conhecido. Não é que não tivesse existido resistência africana, em primeiro lugar nos próprios territórios ocupados no Sul, na América, no território da América, no território da Ásia, no próprio continente africano, mas também em Portugal. Aliás, é algo que tem que ser referenciado, a circunstância de a presença de povos africanos no território português ser uma presença multissecular e só muito recentemente, ou têm sido poucos os trabalhos historiográficos e de outras áreas das ciências sociais e humanas que têm feito esse levantamento e esse resgate da presença africana em Portugal, que é multissecular. Gostaria só de chamar a atenção que recentemente o Pedro Varela e outros historiadores têm um artigo publicado no Boal, eu poderá depois falar disso depois na sua parte, em que precisamente fala sobre a plantação de arroz em Portugal e de como a presença de povos escravizados em Portugal está intimamente relacionada com esse cultivo do arroz no sul de Portugal, nas margens neste caso na bacia do Rio Sado. Portanto, sublinhar esta questão da invisibilidade que a presença negra tem sido sujeita pela cultura dominante, pela cultura hegemónica, e de como alguns dos trabalhos das ciências sociais e humanas têm procurado romper com essa invisibilidade. Esta geração, entre 1911 e 1933, ao que se sabe, terá sido a primeira geração que terá utilizado as armas da intervenção na arena política como forma de afirmar as suas reivindicações. É o que sabemos neste momento, é o que a investigação que está desenvolvida, o cúmulo da investigação desenvolvida até este momento nos permite afirmar, sendo que essa organização ou essas organizações surgiram num contexto de uma Primeira República implantada meses antes, em outubro de 1910, que, em termos daquilo a que nós poderíamos chamar, entre aspas, de metrópole, seria um regime de maior abertura para que partidos políticos, organizações sindicais, outras organizações do movimento social, pessoas, neste caso mulheres que se levantam e que se organizam pela defesa dos direitos das mulheres, que encabeçam uma luta pelo direito ao voto e por causas feministas, e outras organizações tiveram a oportunidade de trazer para a rua as suas reivindicações, um período de forte agitação política em Lisboa e em outras cidades portuguesas, mas também uma Primeira República que reafirma um projeto colonial, um projeto de ocupação colonial que se expressava em algo que já tinha começado no tempo da monarquia, que são as campanhas de ocupação militar da Guiné, de Angola, de Moçambique, que as instâncias do poder chamaram eufemisticamente de campanhas de pacificação. A Primeira República reforça essa componente de ocupação militar. Aliás, a Primeira República assenta a sua propaganda numa crítica à ineficácia ou uma alegada ineficácia da monarquia na afirmação de um projeto colonial. Veja-se o que aconteceu na sequência do ultimato inglês. Agora, esta geração surge também num contexto em que nos próprios territórios ocupados por Portugal em África, isto é, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Guiné e Cabo Verde, surgiam organizações de várias ordem que
que lutavam também por reivindicações de maior autonomia dos povos colonizados e das próprias colónias relativamente a Lisboa, ao centro do Império. E há muita bibliografia que trata essas questões, e esses movimentos são genericamente conhecidos como os movimentos nativistas. Não é de todo esse o centro do trabalho que temos vindo a desenvolver. O nosso centro tem a ver com aquela geração de ativistas negros que está baseada em Portugal, ok? Tem ligações a esses movimentos nativistas nas colónias, quer efetivamente estabelecer uma ligação com essas reivindicações que estão a ser levadas a cabo, que estão a ser levantadas nas colónias. Agora, o que esta geração pretende, e é isso que nós salientamos, levanta reivindicações de igualdade para as populações negras, de de direitos, de dignidade, de justiça, algo que no nosso entender e em termos explícitos seria novo naquele contexto, e que nós entendemos que é uma das peças-chave daquilo que era a movimentação política dessas organizações. Estamos a falar de uma multiplicidade de organizações de vários âmbitos, organizações de estudantes, organizações de mulheres, a Liga das Mulheres Africanas, o Grêmio que é africana, a presença das mulheres não é visível, e temos, inclusive, mulheres na direção do Partido Nacional Africano, o caso da Georgina Ribas, que será referida mais à frente, que também vai estar presente na direção de organizações de mulheres negras. Ora bem, temos também a presença também de partidos políticos, como é o caso da Junta da Defesa dos Direitos Africanos. Depois vai-se dividir da Liga Africana e do Partido Nacional Africano. Estas duas organizações são chave para se perceber um pouco daquilo que são as duas posições nas quais se vão polarizar, ou as duas tendências principais deste movimento negro que emerge entre 1911 e 1933. Referir aqui que o ocaso deste movimento negro vai decorrer já em plena ditadura militar, que terá depois como desenvolvimento a eclosão, a implantação do Estado Novo com a entrada em vigor da Constituição de 1933, sendo que o movimento negro, nos termos em que nós o estamos a apresentar, desaparece em circunstâncias que nós desconhecemos, e são poucos ainda os elementos que nos permitem entender de que forma é que estas organizações tiveram o seu ocaso, se bem que nós possamos suspeitar que tenha havido aqui, que tenham ocorrido perseguições políticas das suas lideranças, mas também uma certa cooptação dos seus dirigentes, que se traduziu numa certa capitulação ao discurso nacionalista que já se estava a verificar, ou que se estava a tornar hegemónico por aquela altura, e que seria um discurso muito acarinhado pela ditadura militar proclamada em 1926. Estava a falar da diversidade das organizações, que vão surgir por esta altura. Gostava também de falar de algo que é importante, e eu reparei que há aqui estudantes que se dedicam às temáticas das relações internacionais e das questões da cooperação em contexto da África subsaariana. Gostava de falar aqui alguma coisa sobre esta geração de ativistas e a questão colonial. Sendo que a posição
a posição destas organizações é algo ambivalente, desse ponto de vista. Se é verdade, e nós vamos notar nestes ditos de imprensa, e temos que referir que saíram 11 jornais entre 1983, e o jornal foi o Negro, e o último título de imprensa foi o África, publicado em 1973. Eu gostava de sublinhar aqui que nesta imprensa há algumas afirmações que não só podem ser entendidas como uma crítica às práticas do colonialismo naquela altura, ok? E, em alguns momentos, uma simpatia por outras organizações ou por outras formas de organização das colónias que poderiam passar por uma maior autonomia desses territórios ocupados por Portugal e até por uma solução de independência desses territórios. Há algumas frases que retiramos desses títulos de imprensa que podem ser interpretadas nesse sentido. Agora, também se deve dizer, daí que nós tenhamos considerado que há uma ambivalência deste movimento relativamente à questão colonial, que em momentos-chave da história de Portugal, isto é, quando Portugal se foi colocado perante a questão de entrar ou não entrar no conflito que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial, ou em outras questões, por exemplo, quando Portugal foi questionado internacionalmente pela existência de práticas de escravatura em São Tomé, em Angola e em Moçambique, nesses momentos, alguns setores deste movimento negro defenderam e colaram-se às posições do Estado português de defesa de posições que podem ser entendidas como uma sustentação do projeto colonial defendido por Portugal naquela altura. E vou aqui procurar dois exemplos. Em 1914, quando a Alemanha e a Grã-Bretanha invadem posições ocupadas por Portugal no sul da Angola e no norte de Moçambique, a Junta de Defesa dos Direitos da África, um dos organismos centrais deste período que nós estamos a estudar, publicou uma nota no seu jornal oficial no qual defendia não só que os africanos entrassem nos contingentes do exército português, que nesses locais defendiam posições portuguesas contra as invasões da Inglaterra e da Grã-Bretanha, e defendeu inclusive que Portugal entrasse no palco europeu da Primeira Guerra Mundial e que forças africanas, soldados africanos, combatessem ao lado das tropas portuguesas na frente europeia. Esta posição foi defendida no órgão oficial da Junta de Defesa dos Direitos da África, em 1914, ok? Por outro lado, quando Portugal, e agora vou reportar à década de 20, mas a Primeira República foi atravessada por uma contestação internacional permanente relativamente às práticas, à ocorrência de práticas de escravatura em São Tomé, Angola e Moçambique. Refira-se, por exemplo, o caso do cacau escravo de São Tomé e Príncipe e o boicote promovido pela Cadbury, uma conhecida fabricante de chocolates, a esse cacau proveniente de São Tomé e da contestação internacional que estava a ocorrer. Agora, na década de 20, quando, em 1921, nomeadamente, quando essas acusações voltavam a surgir na arena internacional, Nicolau dos Santos Pinto, uma das figuras cimeiras do panafricanismo, defendeu num congresso panafricano em 1921 que essas organizações ou que essas práticas de escravatura não existiam, portanto, negou a existência de práticas de escravatura e colocou-se ao lado do governo português. Só para darmos aqui dois exemplos. Para fechar esta primeira parte desta exposição, eu gostava de falar que esta geração de ativistas negros está profundamente ligada ao movimento panafricanista que estava a cruzar os Estados Unidos, as Antilhas e a Europa. Tinha contactos privilegiados com William Dubois, uma das figuras cimeiras do panafricanismo, tem admiração por Marcos Garvey, outra das figuras cimeiras do panafricanismo internacional,
e poderemos mesmo dizer que ela própria está, esta geração sediada em Portugal, está ela própria na vanguarda daquilo que é o movimento panafricanista à escala mundial. Termino por aqui. O Pedro Varela irá detalhar mais como é que vai falar-nos mais acerca da diversidade deste movimento negro em Portugal. Pedro, a palavra é tua. Obrigado. Ok. Vou tirar isso. Estou. Desculpem, ficamos sem som. Eu, como o José estava a dizer, existiram vários órgãos de imprensa desta geração e aqui vamos nos debruçar sobre o primeiro deles, que foi o Negro, que fará agora 110 anos a 9 de março. Foi lançado em 9 de março de 1911. E queríamos caracterizar um bocado este jornal. Ele teve apenas 3 números. Foi o jornal pioneiro, ou seja, até nós sabemos, foi o primeiro jornal desta geração. Era dirigido por jovens estudantes negros em Portugal, principalmente em Lisboa, mas também, pelo que percebemos, em Coimbra também. Das pessoas que nós conhecemos ligadas a este jornal, eram de origem são tomense. Na verdade, no início deste movimento, das pessoas que nós conhecemos, grande parte era de São Tomé. Na altura, São Tomé tinha um setor médio africano que conseguia enviar para Lisboa ou Coimbra alguns dos seus filhos para estudar. E este jornal, O Negro, teve apenas 3 números, representou a Associação de Estudantes Negros e também a Liga Académica Internacional dos Negros. Era um jornal que saiu poucos meses depois da implementação da República, por isso era bem influenciado pelo republicanismo. Dos jornais desta geração foi dos mais radicalizados, a par, por exemplo, do protesto indígena também mais tarde. Este jornal vai ter influências também de ideias socialistas e anticlericais, algo que também comum na Primeira República. Por exemplo, em 2 números deste jornal vemos referências a obras de Maxim Gorky, que era um marxista russo, e principalmente este jornal estava a par das lutas, nas lutas internacionais do movimento negro, nomeadamente a dos Estados Unidos da América. Vemos referências a Booker T. Washington, que na altura era ainda a principal referência afro-americana do movimento, e vemos também referências à revolta da Chibata no Brasil. Como o José disse, este jornal, O Negro, falava de algo bem radicalizado para a altura, ou seja, o movimento em si nunca vai pedir aparentemente a independência para as colónias, mas neste jornal exige África para os africanos e não retalhada pelas nações que a ocuparam. Depois, também faz várias críticas à República, nomeadamente a República não cumprir o fim da discriminação racial e, por fim, exige a criação de um partido africano, algo que vai acontecer mais tarde com o Partido Nacional Africano. Este jornal vai ser também perseguido. No número 2, eles referem como a redação tem recebido cartas com ameaças, e no número 3, o texto principal fala criticando aqueles que o atacam, ou seja, aparentemente parece que outros jornais ou outras pessoas andavam a atacar publicamente o jornal, e eles dizem que não vêm para o ódio, mas sim para a paz, e que querem a emancipação dos negros e de todas as pessoas. Agora não vou conseguir mudar aqui o coisa. Ok. Espero que
isto não acelera muito, porque eu carreguei várias vezes. Em relação ao panafricanismo, como o José referiu, este movimento está imbricado no que era o panafricanismo internacional. E só para verem a importância que ele tinha, o movimento negro em Portugal, tinha para a altura, W. Du Bois, em 1923, W. Du Bois era, nos anos 20, já uma das principais referências do movimento negro e, provavelmente, a principal referência do movimento panafricanista internacional, era afro-americano, e ele deslocou-se a Lisboa. Aqui, por exemplo, podemos ver uma fotografia dele em Lisboa, onde ele está no centro, e ao lado direito surge José de Magalhães, que é uma das pessoas deste movimento. Já em 1921, 2 delegados da Liga Africana tinham se deslocado ao Congresso Pan-Africano em Paris, Bruxelas. Sobre esta vinda de Du Bois a Portugal em 1923 existe alguma polémica. Du Bois escreveu que esta foi a sessão do Congresso uma das sessões do Congresso Pan-Africano de 1923, mas a Liga Africana na altura escreveu no seu jornal que afinal tinha sido apenas uma sessão com Du Bois e não tinha sido uma sessão do Congresso Pan-Africano, porque tinha sido impossível a vinda das colónias de alguns representantes da Liga Africana. Então, existe por um lado Du Bois a referir que foi um congresso, a Liga Africana diz que não foi o congresso. Algo interessante também, e isso conseguimos encontrar nos arquivos do Du Bois, por exemplo, um bilhete da ida de Du Bois ao Coliseu em 1923 e um bilhete da ida de Du Bois ao Parlamento da Primeira República. E isso faz-nos passar ao seguinte, que eu vou falar só para fechar de algumas figuras. Em 1923, José de Magalhães, que aqui está ao lado direito de Du Bois, era um deputado da Assembleia da República da época da Primeira República. E para fechar, vamos falar só algo que temos trabalhado um pouco mais nos últimos tempos, que é algumas figuras deste movimento, para percebermos melhor o que se passava. Aqui destacamos 2 figuras, que foi João de Castro e José de Magalhães, que foram as figuras mais importantes deste movimento. João de Castro nasceu em São Tomé e veio estudar para Coimbra advocacia e viveu sempre em Portugal, pelo que sabemos. E José de Magalhães nasceu em Angola, veio também para Portugal, foi um médico e foi professor no Instituto de Medicina Tropical, chegando a ser também o seu diretor. Eles os dois vão liderar divergências dentro deste movimento. Inicialmente estiveram juntos na Junta de Defesa dos Direitos da África, mas e depois vão se dividir. O João de Castro vai criar o José de Magalhães vai criar a Liga Africana e o João de Castro mais tarde o Partido Nacional Africano. Distinguiam-se também os dois por serem o João de Castro mais radicalizado, o José de Magalhães mais moderado. Mais tarde eles vão se juntar outra vez num último movimento, que é o Movimento Nacionalista Africano. Eles os dois foram deputados da Primeira República. O João de Castro foi deputado em 1918 pelo Partido Socialista Português, que era o partido mais à esquerda do Parlamento, e foi eleito por São Tomé e Príncipe. E José de Magalhães foi deputado eleito em 1922, também eleito por São Tomé e Príncipe. Muito provavelmente eles foram os primeiros deputados negros da Assembleia da República. Depois, só para fechar um pouco, outras figuras que são relevantes, nomeadamente Georgina Ribas, que nasceu em Angola e veio muito cedo para Portugal, dirigiu a Liga das Mulheres Africanas, dirigiu o Grêmio, que é a Africana, que era uma associação cultural de defesa da cultura africana. Georgina Ribas era uma pianista. O seu filho vai ser um professor do conservatório, foi Tomás Ribas, e a Georgina Ribas, pelo que sabemos, também foi ligada ao movimento feminista em Portugal, nomeadamente através da Voz do Operário. As mulheres não tinham tanto destaque neste movimento, mas elas foram relevantes. Por exemplo, aqui aparece Maria Nazaré Chense, que não sabemos ainda muito sobre ela, mas sabemos que foi uma das dirigentes do Partido Nacional Africano. Houve 2 organizações desta época dirigidas
apenas por mulheres, que foi o Grêmio, que é a africana, e a Liga das Mulheres Africanas, ligada ao Partido Nacional Africano. Depois, Mário Domingos. Mário Domingos, de todas as personagens deste movimento, é a mais conhecida até hoje. Não por ter pertencido a este movimento, mas por ter sido um jornalista do jornal A Batalha, que era um jornal anarco-sindicalista, e por ter sido também escritor. Mário Domingos, em 1920, é das primeiras pessoas que se sabe publicamente hoje que defendeu a independência total das colónias em alguns artigos que escreveu no jornal A Batalha. Depois, Aires de Menezes e Artur Monteiro de Castro. Aires de Menezes e Artur Monteiro de Castro foram fundadores do Negro. Aires de Menezes foi um médico e depois foi viver para São Tomé, depois penso que mais tarde para Angola. Ele dá hoje o nome ao principal hospital de São Tomé e Príncipe, e vai pertencer em vários momentos a este movimento e depois vai para São Tomé e Príncipe. E Artur Monteiro de Castro era irmão do João de Castro. Na verdade, vão ser 3 irmãos da família Castro que vão pertencer a este movimento. Artur Monteiro de Castro também é importante porque ele foi um dos fundadores do jornal O Negro, o primeiro jornal, e também encontramos coisas escritas por ele no jornal A Batalha. Para além de Mário Domingos, Artur Monteiro de Castro também escreveu para o jornal anarco-sindicalista A Batalha, provavelmente com percursos diferentes. Mário Domingos parece ter vindo do movimento anarco-sindicalista e depois ter-se ligado ao movimento negro. Artur Monteiro de Castro, o contrário, era do movimento negro e depois esteve ligado, ou escreveu pelo menos, para um jornal anarco-sindicalista. E só para concluir algumas ideias que nós fomos falando, uma das coisas que nos surpreendeu há uns anos quando começámos a investigar esta realidade, eu, o José Pereira, também a Cristina Roldão, foi como é que era possível que esta geração soubesse tão pouco sobre ela, né? E isso parece-nos a nós que está relacionado com o racismo e a visão racista que existe quando se olha para a história também. Ou seja, como é que esta geração que teve várias organizações políticas em Lisboa, vários jornais editados em Lisboa, tão pouco trabalho houvesse sobre ela, né? Existia Mário Pinto Andrade, que fez este trabalho sobre ela inconcluído, infelizmente, e anteriormente Eduardo dos Santos. Mas não havia muito trabalho sobre ela e principalmente um trabalho que a conseguisse projetar como negros a viver em Lisboa e ativistas políticos em Portugal. E depois, a nossa visão é, como o José disse, este foi o primeiro movimento negro em Portugal no século XX, organizado, e esta foi a primeira geração a lutar contra o racismo. A questão do racismo é central na imprensa deste movimento. Ou seja, a questão do antirracismo não é uma luta só de agora, é algo que na Primeira República e depois na ditadura militar e no Estado Novo já não, porque o movimento acabou, era uma questão central na altura. E aqui deixo algumas referências bibliográficas. Eu e o José escrevemos este artigo que saiu na revista de História da USP, mas antes já tínhamos escrevido para o Mundo Diplomático, também para o Boala. A Cristina Roldão tem-se debruçado sobre as mulheres negras deste movimento também, e não só. E depois os trabalhos mais antigos de Mário Pinto Andrade e do Eduardo dos Santos, de onde nós partimos para o nosso trabalho. E é tudo por agora. Obrigado, José e Pedro. Maciel, quer agora moderar o debate? Está sem som, Maciel. Estava sem som. Ok, então, obrigado especialmente ao José Pereira e ao Pedro Varela. E deixem-me começar por saudar todos os presentes, que já vi que são em número muito mais elevado do que é habitual numa conferência do CLP.
pelo menos nos últimos tempos, atendendo às condições em que estamos agora a operar. E também, deixem-me, desde já, fazer uma saudação especial aos alunos da unidade curricular que começa hoje e que eu ainda não tive a possibilidade de contactar antes, previamente. Portanto, agora fazemos as duas coisas ao mesmo tempo. Esta unidade curricular começou com uma conferência e depois a seguir, como eles saberão, mandei-lhes um mail para termos uma primeira pequena sessão formal a seguir. Também queria fazer uma saudação especial ao Jacinto Rodrigues, que é um investigador do centro, que conhece bem esta problemática e que está aqui e julgo que me está a ouvir. Estás presente, Jacinto? Está presente, está mudo. Eu vou... Pronto, ok. Porque o Jacinto Rodrigues está, digamos que dos que estão aqui presentes, é talvez o que mais interação contemporânea até tem com esta questão. Depois Estás a ouvir ou não, pá? Ouves? Eu ouço. Queria saber se tu ouvias. Eu ouço muito bem. Pronto, Agora, estava a fazer... Okay. Eu estou do telefone porque bifou o meu computador, pá, mas já consegui entrar. Pronto, ok. Então, eu queria, para enquadrar esta conferência e o debate que se vai seguir, chamar-vos a atenção para alguns pontos, que é, esta conferência foi muito útil para vos introduzir nesta questão. Os colegas, evidentemente, não tinham muito tempo, e nesta cadeira que agora vai começar, nós vamos abordar algumas destas problemáticas, mas deixem-me só tentar clarificar um pouco o contexto e clarificar um pouco, contextualizar um pouco esta questão. Como os colegas que fizeram a conferência disseram, isto trata de um período de 2 décadas, não é? Que corresponde mais ou menos ao tempo de um regime político português, que foi a Primeira República, para aqueles que não estão familiarizados com os regimes políticos portugueses. E trata, sobretudo, daquilo que foram as manifestações, sobretudo na imprensa metropolitana, como se dizia então, que era a imprensa de Portugal. Mas na questão geral da relação de Portugal com as suas colónias, é preciso, digamos, enquadrar isto talvez em três planos. Um é, isto enquadra-se dentro daquilo que era o conflito geral que as potências coloniais tinham com as suas populações coloniais, que, como é evidente, se manifestava muito mais frequentemente fora da imprensa do que através de organizações políticas. Portanto, basta pensar em tudo o que foram as campanhas de ocupação, sobretudo na segunda metade do século XIX e até à Primeira Guerra Mundial, portanto, com todas não só os problemas ligados à conquista militar, como à implantação de um regime laboral que podia ser praticamente o equivalente à escravatura não legal. Depois há a questão dos interesses africanos, sociologicamente, que nós podemos agrupar numa sociologia urbana, não é? Ou seja, que são distintos daqueles que eram a grande massa da população. A grande massa da população eram camponeses africanos que, de uma forma ou de outra, foram enquadrados nos regimes do indigenato, mas havia também uma sociologia urbana, e estas conferenciadores prendem-se precisamente com essa pequena parte da população africana que era urbanizada, estava educada e muitas vezes não estava sujeita a este regime, não estava de certeza sujeita a este regime do indigenato. Como repararam, os colegas falaram sobretudo de São Tomé, que era precisamente uma das áreas onde essa população urbana e não sujeita ao regime do indigenato tinha maior expressão política. Uma parte dessa população tinha uma grande imprensa nas próprias colónias. Tanto Angola como São Tomé têm jornais que vêm desde o século XIX e, portanto, esse caráter pioneiro que os colegas deram a esta imprensa metropolitana não é de maneira nenhuma pioneiro no absoluto, porque a imprensa africana
nas colónias já há muito tempo vinha nesta sequência, que depois na metrópole vai ter maior expressão nesta década. E depois há um outro terceiro plano, que é o dos movimentos anticoloniais, que não eram propriamente africanos. Por exemplo, os colegas também falaram, por exemplo, do Partido Socialista e mesmo de muitos outros membros da chamada inteligência portuguesa, ligados a outros partidos, que desde o final do século XIX e princípio do século XX tinham posições anticoloniais. Não é? Portanto, tudo isto se integra dentro daquilo que foi a fase de implantação do colonialismo. Vocês não se esqueçam que, vamos tratar disso na cadeira, o colonialismo europeu em África é um fenómeno recente que tinha começado nos finais do século XIX. Portanto, digamos que este movimento da contestação está numa fase muito crucial da implantação da ordem colonial, aquela que vai entre o final do século XIX e o final da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, o que vocês tiveram aqui foi o contexto do que era a imprensa metropolitana dessa pequena sociologia urbana de uma certa elite, não é? E sobretudo com grande representação de São Tomé. Depois poderemos falar porque é que São Tomé estava tão bem representado. Pronto, eu só queria ajudar a contextualizar um bocadinho histórica e sociologicamente este movimento que os colegas descreveram. E, portanto, agora deixo-vos a palavra para fazerem digamos assim, as perguntas e os comentários que quiserem. Vou pedir a cada um de vocês que faça comentários ou questões, que as faça de uma maneira sintética e breve, para permitir também respostas sintéticas e breves dos conferencistas e de maneira a podermos dialogar com toda a gente. E, portanto, agora a palavra é vossa. Então, Jacinto, queres dizer alguma coisa para ver se isto arranca? Boa tarde. Posso fazer uma questão? Sim, à vontade. Eu queria agradecer esta apresentação fantástica. Eu não li ainda os trabalhos do Zé Pereira e do Pedro Varela, mas tenho acompanhado com muito interesse o que têm publicado na internet e tudo mais. Eu tenho duas questões muito simples. A primeira é de que forma é que podemos realmente falar só, como estava aqui o Maciel Santos, associar simplesmente este movimento a uma espécie de reação dos povos colonizados, não é? Porque nas colónias propriamente ditas, porque já que existiam desde sempre que existe uma comunidade negra africana em Portugal, não é? Portanto, são pessoas que simplesmente estavam associadas a este mundo colonial no século XIX, no início do século XX, ou estamos a falar também de pessoas que viviam aqui e que não tinham quaisquer raízes imediatas em África? Outra coisa que eu queria perguntar é de que forma, enfim, talvez não tenham tido a possibilidade de estudar isso ainda, mas de que forma é que este movimento se associava com outros movimentos emancipatórios da época, não é? O movimento socialista, anarquista, já enfim mencionaram um pouco os anarquistas, mas até depois a emergência do Partido Comunista no início dos anos 20, não é? Existe alguma relação óbvia ou evidente, ou se há alguma referência? Obrigado. Respondemos já ou juntamos algumas? Não, é possível fazer uma pergunta-resposta, senão pode ficar confuso. Ok, então. José. Bem, eu respondo à primeira questão e o Pedro Varela depois responderá à segunda questão colocada. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer os comentários colocados em primeiro lugar e as duas questões que agora foram colocadas. E antes de passar à resposta, gostaria de sublinhar algo que eu não referi na introdução que fiz, mas que tem a ver com o caráter exploratório deste estudo. Há muitas questões que nós não sabemos. E uma das questões prende-se precisamente com uma caracterização mais pormenorizada e até um mapeamento
dos percursos, dos elementos desta geração, no sentido de percebermos de onde elas vêm. Mas o que se sabe, sabe-se que o que se sabe genericamente é que os membros, as pessoas que faziam parte deste movimento negro, ou vieram para Portugal na primeira infância, muito novos, na companhia de familiares, ou então vieram para Portugal para estudar, ou, como aqui já tinha sido referido pelo Pedro, eram quadros, o Pedro referiu a questão dos estudantes, mas eram membros profissionais, eram membros de profissões liberais, seriam trabalhadores com alguma qualificação, mas sempre pessoas que tiveram a possibilidade de poder aceder a algum tipo de instrução. Por isso é que não é de todo descabido podermos assumir que, tendo em conta que muitos deles vinham de São Tomé e que São Tomé e Príncipe, ou as populações de São Tomé e Príncipe, nascidas em São Tomé, estariam a salvo do Estatuto do Indigenato, poderemos assumir que de alguma forma fariam parte de uma certa elite com ferramentas, com algum tipo de ferramentas, com capital social que lhes permitia aceder e a formar órgãos de imprensa e poderem intervir cívica e politicamente nesses termos. Aí a questão que foi colocada, a primeira questão, sim, nós não nos esquecemos que há uma geração de nativistas, neste caso a extensa bibliografia publicada sobre este assunto chama de nativistas, que reivindicava por mais direitos, por igualdade no contexto colonial, por mais autonomia dos territórios ocupados por Portugal, no quadro de uma Primeira República que se pretendia que fosse uma federação de territórios, e não o que estava a acontecer na altura, e que essa geração tinha na imprensa, em órgãos de imprensa surgidos nos próprios territórios, em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde e até São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Esta imprensa tinha órgãos de imprensa, esta geração tinha nestes órgãos de imprensa o seu modo de expressão preferencial. E a ligação, embora nós não tenhamos aprofundado muito esta ligação entre estes dois conjuntos de ativistas na metrópole, naquilo que era conhecido então como a metrópole e nas colónias, percebe-se a leitura da bibliografia e a leitura do livro do Mário Pinto de Andrade, que nós já referimos, é bastante esclarecedora nesse âmbito. A ligação entre esses dois mundos que estão em intercomunicação é muito presente. Portanto, há uma combinação entre estes dois processos de reivindicação que ocorriam nas colónias e o antirracismo, e termino por aqui, o antirracismo na metrópole. Em relação à outra questão do Rui, das ligações com outros movimentos emancipatórios, não está feito ainda esse trabalho, infelizmente, mas há coisas óbvias de ligação. A Georgina Ribas, sabemos que era ligada ao movimento feminista. O João de Castro, que foi um dos principais líderes deste movimento, foi o único eleito em 1918 pelo Partido Socialista Português, que era o partido mais à esquerda no Parlamento. E era um dos, se não o principal partido do movimento operário da altura, em termos de partido, não os anarcossindicalistas. Então, essa ligação é muito óbvia. E o Mário Domingues é principalmente conhecido como um anarcossindicalista. O Mário Domingues era um jornalista da Batalha, que era o principal jornal anarcossindicalista do início dos anos 20, e os textos dele são capa do jornal, ou seja, ele era um reconhecido jornalista anarcossindicalista e, no entanto, vai-se ligar, ele vai dirigir vários jornais deste movimento negro.
Depois, em termos gerais, existem referências constantes aos movimentos, por exemplo, socialistas e operários que aconteciam na Europa, nas Américas, ou seja, isso é uma coisa constante nestes jornais negros, mas estamos a falar de dirigentes que eram ao mesmo tempo do movimento negro e de outros movimentos emancipatórios, nomeadamente anarquista, socialista e movimento feminista. E é tudo. Muito bem. Deixem-me só, Obrigado. de passar à próxima questão, também enquadrar um pouco estas últimas perguntas. Estes movimentos, e sobretudo a ligação deles com o que se passava nas colónias, portanto, o que se passou em Portugal entre 1913 e as colónias, tem alguns estudos já bastante sintetizados. Os colegas falaram o Pito Andrade e, como sabem, um dos autores que trabalhou muito isto relativamente a Angola, São Tomé e Moçambique foi o René Périssier, que é aquele historiador francês que fez uma monumental história das campanhas coloniais portuguesas. O Périssier faz bem essa articulação. E também queria contextualizar um pouco, mesmo este período de 2 décadas, e mesmo só em relação à metrópole, que é até, isso depois os colegas de certeza que podem confirmar isso com o que já viram, até à Primeira Guerra, há uma nítida, digamos, influência daquilo que eram os interesses da pequena burguesia africana, que não tinha só capital social, tinha até um capital considerável, porque de outra forma não conseguia mandar as suas segundas ou terceiras gerações de estudar para a metrópole. Era normalmente o caso de São Tomé, que eram normalmente roceiros, portanto estavam integrados na economia do cacau e tinham, portanto, meios não só para educar os filhos na metrópole, como para ter, digamos assim, algum lobby político. Depois da guerra, e nomeadamente dos 2 acontecimentos-chave que vão acontecer durante a guerra, que é a Revolução Russa, e depois a discussão das autodeterminações na Conferência de Paris, bem, há uma radicalização política do movimento, e então aí sim a ligação aos partidos da Segunda e Terceira Internacional e a outros movimentos torna-se mais nítida. Pronto, mais questões? Olha, vocês estão-me a ouvir, hein? Maciel? Jacinto, podes falar. Olha, então é o seguinte, uma das pessoas que falou sobre o problema do jornal, o Negro, é o Ladislau Batalha. O Ladislau Batalha foi um dirigente do chamado Partido Socialista, vindo, portanto, ele dos anarquistas, esteve em África, esteve primeiramente em São Tomé, e depois foi para Angola, porque foi mais ou menos expulso de São Tomé, e em Angola dirigiu o jornal de Luanda. E ele, num determinado momento, diz uma coisa extremamente curiosa, mas isso é mais tarde, quando ele volta a Portugal, depois de ter passado por Cabo Verde, de ter casado com uma negra de Cabo Verde, ele volta a Portugal e diz que o Coliseu de Lisboa foi totalmente cercado por tropa e polícia por causa de uma reunião que eu suponho que é aquela do Dubois, o panafricanista que esteve aqui, talvez em 1923. Ele não diz a data, mas que ele teve que ajudar aquilo porque ele também pertencia ao movimento. Não sei se ele escreveu no jornal. Eu não sei onde é que está o jornal, porque eu durante muitos anos andei à procura desse jornal. Tinha números soltos, mas não tinha onde é que ele se encontra. É a minha questão fundamental. E saber se vocês me podem dizer alguma coisa do relacionamento do Ladislau Batalha com o grupo de Lisboa que vocês citam. Sobre o Jornal do Negro, felizmente o Jornal do Negro sobreviveu. O Jornal do Negro pode ser visto em microfilmes na Biblioteca Nacional de Lisboa
e também pode ser visto, eu acho que provavelmente não em microfilme, mas real, na Biblioteca Geral de Coimbra e na Biblioteca, eu acho que é a Biblioteca Pública Municipal do Porto, é isso, né? Onde esse jornal está aí, no Porto. Ótimo. A maioria de vocês estão. Esse jornal, se forem lá, está nos arquivos, a gente sabe que esse jornal está lá, são 3 números, e provavelmente outros jornais desta geração. Os que a gente estudou estão todos na Biblioteca Nacional de Lisboa, em microfilmes. Vamos responder a outra coisa, José. Não tenho grande comentário acerca disso, mas como eu referi, há aqui questões, eu apreciei esta informação, a intervenção e o dado que podemos aqui coligir. Isto aqui são naturalmente situações que necessitam de ser mais exploradas, não é? Aqui um mapeamento mais rigoroso acerca da circulação destas personalidades entre metrópole e colónias, era só isso. Portanto, vocês não encontraram esse nome aí. Eu por acaso estava aqui a falar com o José, eu já li esse nome nos jornais. Então quer dizer que já que é um nome fácil de decorar, porque é um nome diferente, né? Eu já encontrei esse nome nos jornais, mas não sei mais nada sobre nem sei nada desse encontro, se foi nesse encontro do Boys ou não. Não sabemos nada, infelizmente nunca encontramos nada sobre isso. A questão é que este movimento desaparece em 33. A partir de 33, quando o Estado Novo é implementado. Sim. Não, isto é antes, de 1920 a 1923, porque o General Batalha fez uma viagem à América, ele considera-se que foi o primeiro branco antirracista que lutou diretamente, já em África, em Angola, nomeadamente. Ele dirigiu o jornal de Luanda, é um jornal já muito antigo, dos anos 1980. E nessa... 1800. Disseste ao contrário, 1890. 1890 e 1880 até. Okay. E ele, ao escrever no jornal de Luanda, ele traz uma série de informações, também é mais ou menos perseguido porque ele vai-se ligar a um Soba e até ele escreve, naquela viagem que ele descreve a África e as aventuras que teve, ele foi substituto de um Sobato e tornou-se mesmo um Soba de uma zona, mas depois foi perseguido por várias coisas que ele relata no livro, que é um livro absolutamente extraordinário, raríssimo, mas extraordinário, sobre as viagens do General Batalha, e que informa muitas coisas sobre essa época e que são antecedentes, digamos, ao movimento depois em Lisboa que ele vai encontrar com essa gente. O Mário Domingos era um homem muito especial porque sabe-se hoje que ele não é só jornalista do Batalha, ele é autor de imensas obras, traduções inclusive americanas e coisas neste ano, uma obra dedicada a heróis nacionais. Ele vai fazer coisas sobre o Padre António Vieira, sobre vários autores, até sobre o Alves Cabral, sobre heróis digamos, da historiografia nacional. É acionista? Olha, eu agradecia que vocês desligassem o som se não estão a participar na conferência, senão isso interfere. Tá? Sim, continua, Jacinto. Portanto, o que eu gostava de saber, porque há uma informação que me foi dada, é que o próprio santomense, portanto, o poeta Almada Negreiros, que estava ligado ao pai, que foi para Paris e que era meio embaixador ou trabalhava na embaixada, dizem que esse homem também estaria ligado àqueles jovens que estavam em Lisboa e que mexiam no negro. O Mário Domingos era amigo dessa gente e escreveu em vários jornais, desde o Século até ao Diário de Notícias,
enfim, foi um escritor notável e com uma prática jornalística altamente curiosa, que foi exemplar no seu tempo, estou a falar dos anos 20, porque ele, inclusivamente, ia voluntariamente para as prisões, misturando-se no contacto com os presos, vestido de uma maneira a clochar, e conseguia, com essa ação investigativa, em contacto com as populações mais pobres e miseráveis, e conhecer e descrever situações absolutamente extraordinárias da sociedade contemporânea do seu tempo. Ok, Jacinto, temos aqui uma questão da Gabriela Lapa. Deixa pôr a questão e depois podemos voltar a algumas destas dimensões que falaste. Gabriela, faça favor. Boa tarde, queria agradecer pela palestra, claro, mas tenho uma curiosidade que gostava que fosse esclarecida. Desde já, este conhecimento todo que foi partilhado foi muito esclarecedor. No entanto, eu gostava de saber qual foi a reação ou qual foi a postura que esta geração de ativistas tiveram quando as colónias passaram a ser chamadas de províncias, porque lembro-me que no meu estudo foi uma maneira de encobrir ou de tapar, digamos assim, o que estava a ser feito nas colónias. Eu gostava de saber como é que estes ativistas reagiram, qual foi a reação deles e esta mudança de nome para tentar encobrir aquilo que estava a passar e de certa forma agradecer mais uma vez pela palestra. Carlos Amigos, faça um favor. Podemos falar então. Sobre o Mário Domingos, o Mário Domingos é uma personagem muito interessante, porque ele foi escritor, não é? Foi jornalista, fez várias coisas. Era uma pessoa próxima, por exemplo, do Ferreira de Castro, que era um dos principais escritores da época. Fez essa versão jornalística meio a Jack London, que era fingia-se de sem-abrigo para ser preso e depois reportava sobre isso. E para além de ele tem várias fases, né? Nesta fase que a gente estudou, ele vai lançar contos e vai lançar um romance que é o Preto de Charleston, que fala de racismo, que fala de colonialismo. Numa fase posterior, que a gente conhece mais geral, mas não estudámos, né? Eram esses livros. Ele vai falar já, durante a ditadura de Estado Novo, vai fazer livros sobre personagens míticas da história portuguesa, e acrescentar ainda que o filho dele, que era o António Domingos, um dos fundadores do movimento surrealista em Portugal, era ligado ao Partido Comunista Português e era ligado ao movimento anticolonial. Ele tem pinturas, por exemplo, da Alda Espírito Santo, do Mário Pinto de Andrade, que é interessante também. E Zé? Eu só gostava de perceber uma coisa da última intervenção. Quando se refere Gabriel, exatamente, obrigado. Quando se refere à mudança de designação de colónias para províncias ultramarinas, está a referir-se àquilo que aconteceu na revisão constitucional de 51, certo? Sim. Exatamente. Pronto. Atenção que o nosso período cronológico vai até 33, ok? Nessa altura, portanto, a partir de... Em 45 já temos uma outra geração, que é a geração onde está o Mário Pinto de Andrade, que é o autor da obra que nos inspirou neste trabalho e que é a chamada geração Cabral, que é dos movimentos nacionalistas que lutaram pela independência das colónias e que tiveram precisamente na Casa dos Estudantes do Império um dos polos agregadores desse momento de resistência anticolonialista. Portanto, mas só para tentar explicar um pouco mais de uma forma muito breve, há de facto uma posição ambivalente, porque se nota alguma simpatia relativamente à independência das colónias no contexto entre 1911 e 33 e no contexto da imprensa que nós estudámos entre 1911 e 1973, também em momentos-chave, algumas franjas desse movimento negro tiveram posições que eram também as posições do regime relativamente à defesa das posições portuguesas durante a Primeira Guerra Mundial, em Angola e Moçambique,
e de defesa das posições portuguesas relativamente à negação de práticas de escravatura em São Tomé, Angola e Moçambique. Há mais perguntas? Isabel Ferreira. Ok. Pode colocar o... Boa tarde. Ora bem, eu achei extremamente interessante e parabéns pelo vosso trabalho. Entretanto, eu gostava também de deixar aqui um pequeno contributo. Esta questão antirracista começou muito antes, não é? Começou muito antes e, por vezes, esquecemos disso. Estou-me a lembrar, e por acaso, depois no decorrer aqui desta conferência, eu fui buscar as constituições. E o que é que nós temos, que eu descobri ao longo de um trabalho de investigação? A Constituição de 1822 teve uma posição absolutamente pioneira, ou seja, considerou como cidadãos portugueses com direito a voto os escravos, diz aqui, os escravos que alcançarem carta de alforria. Portanto, há aqui um esforço do poder para integrar estas pessoas que vêm da escravatura e que são, tanto quanto nós sabemos, pessoas de origem africana, já não são africanos de todo, já nasceram e cresceram cá, etc. Mas eram pessoas que, por razões raciais e por razões de estatuto social, etc., estavam marginalizadas. Há este esforço já, nessa altura, e curiosamente este esforço vem do poder, não é? Um esforço que depois é contrariado pela Carta Constitucional de 1826, em que os libertos são, pura e simplesmente, excluídos do direito ao voto e do direito de serem eleitos. Portanto, esta batalha racista e antirracista já vem de tempos anteriores e seria muito interessante, em termos de investigação, explorarmos isso. Muito obrigada e mais uma vez parabéns. Obrigado, Isabel. Querem fazer algum comentário? Posso dizer. Eu agradeço muito a intervenção e a questão que coloca. De facto essa situação está presente, não é? Está presente na história e na historiografia de Portugal. Não foi, como é sabido, essa a preocupação central do nosso estudo, mas nós todos nós aqui presentes sabemos de facto de que o próprio processo que conduziu ao fim da escravatura foi um processo muito longo, não é? Foi um processo muito longo e que teve, de facto, que foi polarizado em torno de projetos que visavam uma emancipação das pessoas escravizadas e que se opunha a resistências daqueles que mais beneficiavam precisamente do trabalho escravo das colónias, não é? E aqui convém lembrar também aquilo que eram os projetos do Sá da Bandeira, concebidos pelo Sá da Bandeira para terminar com a escravatura, isto em 1836, mas também lembrar que, em termos formais e legais, a escravatura terminou apenas em 1878, mas houve toda uma permanência de práticas de escravatura para além de 1878, o que faz, por exemplo, que autores como Michel Cahen, por exemplo, publicou um artigo muito interessante que se chama As 6 teses sobre o trabalho forçado. O Michel Cahen, por exemplo, coloca que a escravatura terá permanecido, as práticas de escravatura terão permanecido em prática em São Tomé e Príncipe até 1945, não é? Portanto, portanto, essa questão é muito interessante porque precisamente dá-nos uma perspectiva na duração de como estes combates de racismo, antirracismo,
uma pulsão que também tem a ver com as resistências dos povos africanos de combate contra práticas de escravatura e de práticas de trabalho forçado ocorreu ao mesmo tempo que havia forças que pretendiam conservar esse mesmo tipo de práticas. E termino por aqui. Deixem-me só acrescentar aqui um ponto relativamente aos comentários da Isabel. Isabel, relativamente ao sufrágio, as primeiras constituições foram excepcionais e nunca tiveram aplicação prática, porque, como sabe, em Portugal o sufrágio nunca foi universal até praticamente a Constituição de 76. Vigorou sempre algum tipo de sufrágio censitário ou desigual. Mas a grande clivagem até nem é no pensamento constitucional. Em termos jurídicos e políticos, é a partir da segunda metade do século XIX, quando se entra verdadeiramente na fase colonial, ou seja, na implantação da ordem colonial, tanto do ponto de vista material como jurídico, a criação do indigenato. E isso, embora formalmente só tenha sido feito em 1926, é a partir da legislação laboral, ou seja, a partir do primeiro regulamento de trabalho de 1878, que, digamos, esta grande clivagem entre o que são cidadãos e o que são indígenas depois nunca mais vai deixar de desaparecer até ao final da ordem colonial, ou praticamente quase até ao final, porque em Portugal o indigenato só foi extinto em 1961, né? Portanto, é esse o enquadramento constitucional. Exato. E agora só para antes de terminar, temos tempo para mais uma pergunta. Está aqui, eu só tenho MLS, eu não consigo saber quem é o nome, não sei se queria continuar interessado em Maria de Lourdes Sampaio. Exatamente. Então teríamos agora a última questão, depois o comentário dos autores, depois pedir ao Marcelo para fechar, está bem? Obrigado. Antes de mais nada, portanto, eu felicito os palestrantes, eu gostei imenso desta conferência e penso que ilumina muitas questões, deixando ainda muitas outras na sombra, mas ilumina muitos aspectos da presença negra em Portugal. Falou-se bastante aí de Mário Domingos, eu acho que é um autor, eu há pouco, já não sei quem é que referiu, que ele trabalhou muito ou que convivia com Ferreira de Castro. Eu penso que, não sei se quereria referir Reinaldo Ferreira, talvez fosse Reinaldo Ferreira, não sei. Eu penso que há muito a fazer, por exemplo, em relação a este escritor, que está claramente subvalorizado. Ele está associado a uma... escritor, intelectual, pensador, está associado a uma certa literatura sensacionalista, de segunda qualidade, porque ele escreveu, de facto, muitos trabalhos, penso eu que até para sobreviver, muitos romances com pseudónimos, são inúmeros os pseudónimos, e diria que ele é conhecido, de facto, mais como, pelo menos em certos setores, é mais conhecido como um escritor menor. Ora, eu acho que há muito, de facto, a explorar e a conhecer, nomeadamente sobre Mário Domingos. Eu sabia da participação dele na batalha, mas seria, de facto, de explorar mais este campo. No que diz respeito ao que vocês fizeram, já me responderam a uma dúvida, que era quais seriam as fontes, por onde andaram, e de facto a Biblioteca Municipal do Porto é muitas vezes uma surpresa. Pensei que teria sido apenas em Lisboa e gostaria de ver com os meus próprios olhos este jornal. A pergunta tem a ver com o seguinte: para mim é uma novidade, e estudei, tenho tratado um pouco destas questões, é uma novidade que o William Dubois quer dizer, que ele tinha passado por Portugal, eu sabia, mas era algo muito epidérmico, muito superficial. Ora, vocês trouxeram aqui mais informações, mas ao mesmo tempo dizem que não têm também muitos dados. A minha pergunta é esta: houve já investigação de outros jornais contemporâneos, obviamente de jornais não ligados ao movimento negro, a ativistas negros, portanto outros jornais, nomeadamente da capital,
Gostaria de saber se de facto houve um noticiário da presença de um panafricanista com a dimensão, com a reputação que o Willem Dubois tinha já na altura, não é? Portanto, é só essa questão. E muito obrigada, uma vez mais. Não posso responder, já posso. Realmente o Mário Domingos já é essa questão, porque ele, numa fase posterior, ele vai fazer várias obras, e estamos a falar do Estado Novo, também é que a gente também não conhece bem o que é que passou muito com o Mário Domingos durante o Estado Novo politicamente, não é? Que ele era uma pessoa bem de esquerda e vai fazer muitas obras que se diz que ele fez também para sobreviver. Em relação, por exemplo, ao Du Bois, não há trabalho nenhum sobre, para além deste trabalho, olhando para o movimento negro, nomeadamente o nosso, ou anterior do Mário Pinto Andrade, não há mais trabalhos sobre se houve algum impacto noutra imprensa da vinda, por exemplo, de Du Bois a Portugal. E também não sabemos de outros ativistas que tivessem vindo cá, Marco Carlos e outras pessoas, não sabemos. O que se sabe é que a vinda dele foi muito importante, isso é central na imprensa deste movimento. Se formos aos arquivos do Du Bois, há várias cartas trocadas com o José de Magalhães e com a Liga Africana. Há um artigo no The Crisis, que era o jornal dirigido pelo Du Bois sobre a vinda dele a Portugal, que se chama, passou no nosso PowerPoint, acho que se chama Pan-African in Lisbon, qualquer coisa assim, onde ele descreve o encontro dele e descreve também Portugal e Lisboa e este movimento. Jacinto, Rui, é para fechar agora ou respondemos e depois ainda fechamos? Não, agora temos que fechar. Temos que fechar. Ok, o José ainda vai falar aqui por mim. Muito obrigado por nos terem convidado. Só outra coisa. Eu nunca explorei muito a parte literária ainda do Mário Domingos, mas há uma fotografia que até saiu num artigo do Público, onde o Mário Domingos aparece ao lado de Ferreira de Castro. Estamos a falar do escritor da Selva. Mas eu não conheço outras ligações dele com outros escritores. Nunca trabalhámos isso, nós olhámos. Ele escreveu para a Batalha na época que nós estudámos, mas ele foi, por exemplo, o diretor, se não me engano, do Tribuna da África, de um dos jornais que estudámos, e o diretor da Africa Magazine, foi uma revista a cores ali já de 32, ele foi o diretor, e também vai escrever artigos para estes jornais, e vai ser o representante no Partido Nacional Africano dos trabalhadores. Mas ele teve relação. Sim? Jacinto, tem que aguardar um bocadinho que o José ainda tem que falar. Só não conseguimos, há interferência de vozes. Está bem. Mas é que o Reinaldo... Jacinto, tem que esperar só um bocadinho. O José só vai responder, está bem? Desculpe. Pode, José. Sim, mas é mesmo muito breve. Só mesmo para precisar que o Reinaldo Ferreira é o repórter X, uma figura icónica do jornalismo português daquela altura, e só para sublinhar ou para reiterar que de facto há ainda muito para explorar relativamente àquilo que foi colocado na última questão. Peço desculpa não me recordar do nome da pessoa que falou, que tem a ver precisamente com a recessão entendida como qual foi o impacto da vinda do Willem Dubois a Portugal em 1923 e qual foi de facto a repercussão que isso teve na outra imprensa que não esta a qual nós nos dedicamos neste trabalho. E termino por aqui. Só gostaria de facto também de agradecer a possibilidade que me foi concedida a mim e ao Pedro Varela de podermos vir aqui apresentar o resultado deste trabalho. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Jacinto, não sei se quer agora fazer o comentário ou a pergunta que ia fazer. Não sei se... Tem que ativar o som, não está ativo o seu som.
Já está ativo? Já pode agora. É o seguinte, há uma relação com Mário Domingues, através de uma série de pequenos romances, que são dois heróis, um alemão e o outro holandês, são dois personagens que ele inventou, que vão dar origem a uma coleção inteira desses personagens, digamos, trabalhavam na Legião Estrangeira, viajaram por vários países e o Mário Domingues aproveita para relatar muitos sítios onde eles passaram, em África, mas também foram para a Ásia, etc. Mas particularmente há um que se refere ao problema da Libéria, porque eles estavam muito preocupados com o pan-africanismo e havia orientações diversas. O Dubois tinha um ponto de vista, mas havia o ponto de vista do Marcos Garvey, havia, portanto, um pan-africanismo de outro tipo, quer dizer, além de se ver a questão racial, havia também que ver e estudar o problema das orientações estratégicas, políticas, sobre a maneira como haveria de se chegar à emancipação. Aquele pequeno livrinho que o Mário Domingues escreve nas aventuras que se passam na Libéria é um documento muito interessante para se poder também ver que aquela problemática reformista e talvez um pouco digamos, uma visão talvez utópica, era muito aparente naqueles romances que eu estava a dizer. Portanto, havia que analisar as posturas, porque eu creio, por exemplo, que era interessante saber o que é que o Eduardo dos Santos diz. Esse Eduardo dos Santos que vocês citam, eu penso que é aquele homem que escreve sobre as maçonarias negras, que vão dar aquele problema mais tarde da ditadura fascista, às questões do Simão Togo, a visão, digamos, pacifista, militante, muito parecida com o americano Carver, que foi o primeiro doutor nos Estados Unidos da América, que criou uma pequena cidade nos Estados Unidos, mais o Washington, uma cidade que ainda hoje é a cidade dos negros, porque foi construída totalmente, etc., com uma vocação um pouco da utopia negra nos Estados Unidos da América. Muito bem. Então, vamos encerrar aqui esta sexta conferência do CEL. Maciel, está sem som. Maciel, tem que ativar o som. Ok. Desculpem, eu tiro o som para não perturbar e depois às vezes esqueço-me que já não estou nesta função. Queria agradecer ao José Pereira e ao Pedro Varela, queria agradecer a todos os participantes. Esta conferência, como sabem, integra-se naquela sequência de conferências que o CLP organiza regularmente. Este foi um contributo interessante para a discussão sobre um tema que tem sido estranhamente negligenciado, mas também como muitos outros. Os colegas que fizeram a conferência falaram da questão de uma certa amnésia que ele tem, mas eu posso garantir-vos que ele se estende a muitos outros pontos da história contemporânea portuguesa, e até alguns que nem sequer dizem de respeito àquilo que na altura seriam as minorias, portanto, as pessoas de origem africana em Portugal nas primeiras décadas do século XX. Basta vocês pensarem, por exemplo, no que foi a memória sindical e partidária portuguesa, não é? Nos anos 70 em diante. Houve um hiato completo sobre o que se tinha passado, por exemplo, relativamente às décadas anteriores. E que ainda diz muitas outras coisas. A historiografia portuguesa ainda não recuperou completamente desse período mais ou menos anormal que foram as 3 ou 4 décadas do Estado Novo. Relativamente só para fazer um comentário final, relativamente a esta questão da imprensa africana metropolitana,
eu queria só também chamar a atenção para um ponto importante, que é, ela é basicamente santomense e, em menor medida, das outras chamadas colónias ocidentais, de Cabo Verde e de Angola. E tem mais um peso maior de São Tomé, também agora não vale a pena estarmos a detalhar, porque isto faz parte das muitas outras questões que estão ainda por resolver, sobretudo porque em São Tomé se formou uma pequena burguesia com interesses cacaueiros, que tinha uma capacidade política e, digamos, de lobby que foi ativa durante a República. O Estado Novo acabou por primeiro canalizar isso para outra forma e houve uma certa adaptação de muitos destes lobbies africanos para depois o formato político do Estado Novo. Portanto, o movimento perdeu consistência, mas evidentemente não perdeu a identidade sociológica que tinha. Pronto, isto são questões que vão ficar para os futuros trabalhos aqui dos colegas e também alguns destas questões vão ficar para os alunos da cadeira de problemáticas de História da África, que vai ter agora a sua primeira sessão. Eu agradeço a todos os presentes e até à próxima conferência do CLP. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Deus, até breve. Muito obrigado. 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 Muito obrigada.